Boa noite, meus irmãos, graças e paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, então, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo no Salmo de número 37. Vamos, então, abrir as nossas Bíblias no Salmo de Davi, número 37. Vamos ler, então, do versículo 12 até o versículo 15 no dia de hoje. Salmo de Davi, número 37, do versículo 12 ao versículo 15. Vamos dar prosseguimento, então, na reflexão que esse salmo nos traz. Com reverência, então, nossos corações dirigidos ao Senhor, leiamos. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Riciar dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco, para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. Vamos ao nosso Senhor em oração. Pai eterno, Deus bendito, Deus santo, nos colocamos diante de Ti em oração nesse momento, Senhor, pedindo que o Senhor guie a nossa mente, o nosso coração, nos conduza mais a esta reunião de oração, Senhor, a estar meditando na Tua Palavra, a aprender de Ti, Senhor, de forma que nós possamos viver, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, livre o nosso coração das tentações. Que a Tua Palavra, Senhor, livre a nossa mente, Senhor Deus, das tentações, de uma visão deturpada, Senhor Deus, como os ímpios têm na terra. Livra-nos disso. Que o Senhor possa nos mostrar, Senhor Deus, o Teu governo e a Tua soberania, de maneira que o nosso coração descanse em Ti. É o que te pedimos, no nome santo de Cristo. Desde já te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, então, como nós vimos na quinta-feira passada, esse salmo ele está refletindo sobre uma das tentações ou um dos problemas com os quais o justo terá que lidar ao longo da vida, que diz respeito à prosperidade do ímpio. Mas, ao mesmo tempo, enquanto esse salmo ele olha para a vida do ímpio e ele olha para a vida do justo, ele nos leva a entender o que é, de fato, uma vida piedosa e como é que o ímpio vive nessa terra. Então, nós temos um contraste aqui muito nítido entre uma vida de impiedade e de alienação de Deus e uma vida de piedade, de confiança no Senhor. Hoje, os versículos que nós iremos trabalhar, eles tratam especificamente sobre a forma como os ímpios desenvolvem os seus planos, a forma como o ímpio ele conduz a sua vida, como ele gera riqueza, como é que ele implementa os seus objetivos. E a palavra aqui que Davi vai utilizar para isso é trama, ou seja, artimanhas. E esse é o nosso primeiro ponto. O ímpio ele vive de tramas perversas. O versículo 12 diz: o ímpio trama contra o justo e contra ele ringe os dentes. A palavra trama aqui é exatamente planos ou astúcia, né? Um plano montado de maneira astuta, exatamente para poder conseguir implementar os seus objetivos. A palavra trama aqui ela nos leva também a uma espécie de plano armado com perversidade, né? Ele então está pensando em desenvolver os seus planos de maneira alterada, de maneira perversa. E aqui diz que o ímpio ele trama contra o justo, ao ponto de ranger contra ele os seus dentes, né? Com raiva, com ira. O ímpio é alguém, então, que olha para o justo e ele tem ódio desse justo. E que ele tem como objetivo exatamente ver a destruição do justo. Nós vemos aqui algo que revela muito da natureza do coração e da filiação de um justo e de um ímpio. Enquanto o justo é alguém que está voltado para Deus e ele é chamado a viver por meio da lei do amor, o ímpio é aquele que não somente está prosperando, está ganhando riqueza, está cumprindo seus objetivos de bonança e de estar confortável, mas ele odeia, né? Ele tem o ódio como sua marca, e ele odeia principalmente o justo.
E isso diz respeito ao caráter do justo. As trevas, elas odeiam a luz. O ímpio, ele odeia aquele que vive de maneira reta, porque um coração reto, um coração obediente a Deus, uma vida por meio do qual o Senhor ele revela a sua bondade, a sua perfeição, a sua retidão, confronta a forma perversa pela qual o ímpio vive, né? A forma perversa que o ímpio ele conduz a sua vida e as suas atitudes. Isso é um confronto para ele, portanto traz ódio, porque aponta que existe um Deus no céu, existe um padrão de verdade, um padrão de pureza, e o ímpio então ele trama contra o justo. E ele pensa que ele está no poder de tudo isso. Observem que a palavra justo aqui fala exatamente sobre aquele que vive de maneira reta, né? Então ele trama contra o justo exatamente para triunfar sobre a justiça, para implementar a impiedade, para remover tudo aquilo que é bom, ou tudo aquilo que possa acusar a consciência dele da sua perversidade. Mas aí nós chegamos então aos versículos 14, e nós vemos que a forma como eles fazem isso é uma forma bem agressiva, né? É como se eles tivessem todo o domínio e toda a força. Diz que eles levantam a sua espada e distendem o arco para abater o pobre e o necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. Ou seja, eles não se levantam somente para poder agir de maneira sorrateira, mas de maneira aberta, né? A perseguição contra o justo é aberta e é agressiva em muitas vezes. E aqui o justo, ele é narrado como alguém que segue a Deus, exatamente por causa da sua justiça, mas também como pobre e necessitado. Ou seja, meus irmãos, às vezes nós vamos nos sentir exatamente assim na mão dos ímpios, né? Como alguém pobre e como alguém necessitado. Essa vai ser a nossa aparência diante deles, e às vezes nós vamos sentir o nosso coração desse jeito. Nesta terra, nós padeceremos perseguições, nós padeceremos injustiças, exatamente por causa que nós trilhamos um reto caminho, por causa do Senhor a quem nós servimos. Cristo é muito claro com relação a isso, e ele nos diz que eles odeiam a nós porque odiaram primeiramente o nosso Senhor. E se nós somos cristãos, e como nós temos visto a essência do cristianismo é a imitação do Senhor Jesus Cristo, então não devemos nos surpreender que durante a nossa vida os ímpios se levantem contra nós e se levantem com agressividade muitas vezes. Contudo, esse é o nosso segundo ponto. Eles não governam. Quem governa é o Senhor, que já marcou um dia de destruição, de prestação de conta contra essas pessoas. Olha só o que diz o versículo 13. Riciar dele o Senhor, pois ver estar aproximando o seu dia. Ou seja, eles agem como se não houvesse um Deus. E eles perseguem aqueles que, por viverem em obediência ao Senhor, confrontam as suas consciências perversas e as suas vidas perversas. Como se eles dominassem sobre todas as coisas, como se eles fossem aqueles que tivessem o poder e o governo, mas Deus, olhando os planos perversos que eles traçam, como se eles fossem donos da própria vida e de toda a terra, o que o Senhor faz é rir. E por que ele ri? Porque isso é um confronto contra ele, mas o confronto de uma criatura que está sobre o seu governo. Ou seja, o Senhor determinou cada dia, são os decretos do Senhor que estão sendo executados, inclusive por meio da vida do ímpio. Assim como o Senhor levantou Ciro, assim como o Senhor levantou os persas, como o Senhor levantou depois os macedônios, como o Senhor levantou depois os romanos, ou seja, as nações, quem levanta, quem abate é o próprio Deus, né? Assim também o Senhor se ri deles, porque é o plano do Senhor que está sendo executado. E quando o ímpio ele vive dessa maneira, como se não houvesse Deus, ele está dizendo, olha, todos os meus planos estão sendo executados, tudo vai dar certo, tudo que eu tramei. Mas o Senhor, então, ele ri deles porque ele vê o seu dia aproximando, ou seja, os decretos de Deus continuam sendo executados. É ridículo. Essa é a cena que nós temos aqui. Uma criatura pecadora, caída, finita, pequena, desprovida da própria manutenção, que não consegue ter domínio sobre a própria vida,
olhar para Deus e dizer, eu governo e não tu. O Senhor aqui, então, diante dessa cena, ele ri. E ele ri porque ele consegue ver toda a história. E ele vê que o dia de abatimento do ímpio está se aproximando. Ou seja, o nosso Senhor governa. Quando nós estivermos nos sentindo dessa maneira, né, desamparados ou necessitados, não podemos esquecer disso. O nosso Senhor governa. E ele marcou um dia para trazer punição e juízo sobre o ímpio. Quando nós olhamos aqui para o versículo 15 e 16, hoje nós vamos dar atenção especificamente para o versículo 15, nós vemos a natureza, né, de juízo que o Senhor traz sobre esses ímpios. Primeiramente, nós vimos que existe um dia de destruição, né? No versículo 13 diz, ri-se-á dele o Senhor, pois ver está aproximando o seu dia, ou seja, o dia da sua destruição. E quando nós lemos para o versículo 15, nós vemos que o Senhor também trará juízo, frustrando o plano desses ímpios e fazendo com que eles caiam na própria armadilha deles. Olha só, versículo 15. Eles então arrancaram a espada, como nós vimos, contra os justos, mas o versículo 15 diz, a sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração. O versículo 14 diz que eles distendem o arco, mas no versículo 15 diz, os seus arcos serão despedaçados. Nós vemos então que além do dia de destruição que já está marcado e ele chegará, ainda na terra o Senhor ele fará com que os ímpios sejam frustrados nos próprios planos. Muitos dos planos dos ímpios cairão, muitos dos planos dos ímpios que eles acham que são infalíveis e que nunca darão errado, o próprio Senhor ele se levanta e diversas vezes ele faz com que esses homens eles venham a pagar exatamente por causa da perversidade que eles cometeram. Então, nós vemos que o Senhor ele executa sim, diversas vezes, quando aprouver a ele, quando é agradável a ele, faz com que esses ímpios eles caiam hoje nos seus próprios planos de perversidade. Nós somos testemunhas de diversos homens que têm pagado por causa da sua perversidade, mas o Senhor marcou um dia para lidar com todos eles e com todos os pecados deles e com todas as perversidades deles. E exatamente aquele domínio, ou seja, a sua espada, o trono que eles achavam que eles tinham, o poder que eles achavam que eles tinham, transpassará o próprio coração, se mostrará inútil diante do governo e da soberania de Deus. Portanto, os ímpios eles cairão em meio à própria impiedade, por causa da impiedade que eles estão cometendo e que eles atribuem então as suas riquezas, né? O ímpio ele se exalta da impiedade que ele comete. É muito comum isso acontecer. Ele se exalta da sua covardia contra aquele que é mais fraco, ele se exalta do dinheiro que ele rouba, ele se exalta da esposa que trai, ele se exalta de várias perversidades que ele pratica. Mas o Senhor diz que ele vai pagar exatamente por causa dessas perversidades. Aquilo que hoje ele exalta dizendo que traz para ele conforto, né, e bonança, será exatamente o motivo que o conduzirá ao inferno, porque a sua impiedade, que hoje traz bonança para ele, tem também trazido sobre a cabeça dele, tem trazido também sobre a alma dele a condenação do Senhor. Portanto, temos algumas lições muito importantes para poder olhar aqui. Primeiramente, como o conselho de Davi é não te indignes nem sintas inveja do ímpio, o justo ele não deve viver de tramas, o justo não deve viver de esquemas, o justo ele não deve viver traçando planos perversos para poder obter ou concluir os seus objetivos, né? Isso é uma forma de agir do ímpio. É o ímpio que ele ganha cargos, ele ganha muitas vezes destaque, e ele utiliza então dos seus cargos, do seu dinheiro, do seu destaque para poder implementar planos perversos. O justo ele não vive dessa maneira. Ao contrário disso, ele confia em Deus. Ele sabe que o Senhor governa e, portanto, os dias dele e as atitudes dele devem estar submissas a esse Senhor. E esse é o segundo ponto. O nosso Deus governa e é por isso que o nosso coração deve descansar nele. É
Por isso que o nosso coração deve estar satisfeito nele, lembrando que ele nos conduzirá, ele irá prover aquilo que é necessário a nós, ele está conduzindo a nossa alma e a nossa vida de maneira segura à eternidade. Portanto, não podemos deixar com que momentos de crise levem a nossa mente ao desespero, de forma que nós venhamos a praticar o mal. Vamos lembrar que os primeiros 11 versículos lançam uma base aqui, né? De o nosso coração não ser tentado por causa da prosperidade em meio à maldade. Portanto, o nosso Deus governa. E a implicação disso é que, mesmo em meio à necessidade e à dor, o Senhor nos sustenta. Ele utilizará esses momentos e essas ocasiões também para o bem da nossa vida, mas acima de tudo, o Senhor, ele garante que a justiça, ela triunfará no final, e por isso nós ficaremos bem, estaremos com ele por toda a eternidade. A outra implicação disso é que o juízo também chegará, a prestação de contas chegará, e o ímpio, que hoje se vangloria na sua impiedade, na perseguição que ele promove contra o justo, na injustiça que ele pratica, ele então ele irá chorar, ele irá lamentar, ele irá ranger os dentes de dor quando ele receber então a punição, quando a conta das suas impiedades chegarem. E existe um dia já marcado para isso, que o Senhor, ele sabe muito bem quando acontecerá, porque ele decretou e ele determinou. E hoje mesmo, no presente, muitos deles cairão nas suas próprias perversidades, experimentando já o que será o terror de prestar contas, não somente diante da justiça dos homens, mas acima de tudo, diante da justiça de Deus. Portanto, se você tem vivido dessa maneira, tramando coisas perversas, se você tem vivido tendo prazer de oprimir o ímpio, dirigindo o seu ódio ao seu próximo, exatamente porque a forma de vida dele confronta a sua perversidade, rompa com isso e corra para Deus, corra para Cristo. A esperança, a perdão para todo aquele que se arrepende, a misericórdia a todo aquele que busca o Senhor de maneira sincera e se rende aos seus pés. Portanto, busque, e o Senhor então lhe livrará da ira vindoura, lhe livrará do castigo eterno, lhe livrará do acerto de contas que as suas impiedades têm acumulado sobre você. Isso você é um justo. Lembre-se, mesmo que em diversas vezes nós venhamos a estar no status de pobre e necessitado, o nosso Senhor nos sustenta e Ele continuará nos conduzindo para o nosso bem, utilizando inclusive esses momentos de perseguição, utilizando inclusive esses momentos de dor para mostrar como nós somos então servos dele, como nós temos um padrão de vida diferente, que não foca, o status, o poder e as benesses desse mundo, mas estão focados em servi-lo, estão focados na pureza, estão focados na justiça eterna do nosso Senhor, no seu ato de misericórdia, de redenção, na sua bondade que perdurará para todo sempre, a qual ele então conduzirá o seu povo a participar por toda a eternidade. Nesses momentos, olhe para Deus, para o seu governo, para a sua justiça, para a bondade com a qual ele tem cuidado de nós, salvado a nossa alma, nos dado um status de justos, Como Pedro muito bem colocou, nós agora temos a honra de padecer também por Cristo e por causa dele. Se nós estamos padecendo, se nós estamos sendo perseguidos por ímpios, isso é um sinal de que a nossa fé ela está brilhando e refletindo o nosso Senhor, porque eles odeiam a Ele, e é por isso que eles perseguem o reto e o justo. Portanto, permaneçamos firmes, porque Ele reina, e Ele tem um dia marcado para glorificar o seu povo e para trazer abatimento e juízo sobre o ímpio. Vamos nos manter firmes, meus irmãos, vamos nos manter dedicados ao nosso Senhor, fiéis, santos, sempre indo aos pés dele, pedindo perdão, reconhecendo a nossa insuficiência e caminhando, marchando, sendo conduzido pelo nosso bom pastor ao reino de glória eterno, de poder e de paz que o nosso Senhor possui sobre a terra e o implantará de maneira plena e perfeita nos últimos tempos. Vamos ao Senhor em oração. Pai amado e querido, Deus eterno e santo, te agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus, neste dia, porque tu nos mostra, Senhor, que nós somos perseguidos exatamente, Senhor,
por causa da redenção que tu operaste em nossa vida, porque agora, por meio de Cristo, temos o status de justos, Senhor, e por isso somos odiados por esse mundo, assim como nosso Senhor Jesus Cristo foi e é, Senhor. Portanto, nós te suplicamos, nos socorre em meio às perseguições, nos socorre, Senhor Deus, em meio às injustiças, nos sustenta em meio a tudo isso, que nossos olhos possam estar voltados para Ti, reconhecendo o Teu governo e o Teu poder, Senhor. Que nós possamos estar com nossos corações descansados em Ti, Senhor, porque o dia de juízo, Senhor Deus, se aproxima, no qual Tu lidará com todo o mal, Senhor, e o Teu povo herdará a terra para todo sempre. É o que nós pedimos a Ti, em nome santo do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, ó Deus. Amém e amém.